Aperte o botão. O míssil. Minutos depois da explosão. O caos. A Era das Tréguas para a humanidade começa com a guerra nuclear. Em 1945, duas bombas nucleares pulverizaram as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, pondo termo à Segunda Guerra Mundial com a capitulação japonesa, que teimava em continuar lutando contra os americanos. Nada seria igual nos confrontos militares depois disso, e o episódio foi o início da Guerra Fria, termo esse usado para descrever as escaramuças das duas grandes potências detentoras de armas nucleares, a União Soviética e os Estados Unidos da América, e que a tal disputa não poderia esquentar muito, pois poderia resultar em um confronto nuclear, o que significaria a destruição de ambas e do mundo. Essas potências tinham ideologias políticas diferentes e lutaram por décadas, indiretamente, por meio de guerras por procuração, onde apoiavam seus aliados com dinheiro e armas, mas não se envolviam diretamente. Caso da Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia e as frequentes disputas na África. Em 1989, a União Soviética se dissolveu, encerrando 44 anos de Guerra Fria, e todos se sentiram aliviados. Mas o panorama foi piorando. A Rússia de Putin se reorganizou e agora está em pleno conflito militar na Ucrânia, e a tensão com as outras nações europeias é visível. Donald Trump, alinhado com o ponto de vista de Putin, tende a retirar seu apoio aos ucranianos, e isso para eles é preocupante. Significa, porém, que pelo menos por enquanto, as outras potências europeias tendem a ficar menos encorajadas em um possível ataque aos russos com esse recuo americano. Se no auge da Guerra Fria apenas Rússia e Estados Unidos tinham armas nucleares, de lá para cá juntou-se a eles a China, a França, o Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e, acredite se quiser, Coreia do Norte. Em resumo, a situação nuclear nunca esteve tão perigosa como agora. No caso, imaginemos o pior panorama. A Rússia de Putin domina de vez a Ucrânia e invade a vizinha Polônia, como fez em diversas ocasiões no passado. A União Europeia não aceita tal afronta e pressiona o governo americano a tomar uma atitude. É um ponto de tensão e a Europa está prestes a submergir em uma guerra generalizada, mas não do tipo convencional. A França ou o Reino Unido lançam mísseis intercontinentais rumo a Moscou, contendo ogivas nucleares. Os russos revidam, contra-atacando a Europa Ocidental e os Estados Unidos. A guerra se generaliza e as explosões se sucedem. Moscou é aniquilada e Paris e Nova York também. As tempestades de fogo varrem regiões inteiras e milhões morrem imediatamente. Os pulsos eletromagnéticos anulam muito da tecnologia moderna. É a morte da internet. Depois do fogo e destruição do primeiro impacto, aos sobreviventes dias sombrios virão, com o começo do inverno nuclear. A fuligem dos grandes incêndios bloqueiam muito da luz solar, fazendo cair as safras de plantações sobreviventes, e faz as temperaturas despencarem. Mas não é só isso. Os desafios que a humanidade terá de enfrentar são muitos. Em alguns anos, bilhões de pessoas morreriam,
por doenças causadas pela radiação, a organização social e política se desfaz e a raça humana vai caindo em número rapidamente em poucos anos. Um panorama digno de filmes apocalípticos, como Mad Max, que tem sol até, e O Livro de Eli, com Denzel Washington. Mas a realidade seria bem pior e sombria. Apenas para efeito de comparação, se esse confronto nuclear fosse apenas regional, como entre as rivais Índia e Paquistão, 1 bilhão de pessoas morreriam por radiação e pela fome por causa de um colapso na agricultura. Levado pelos ventos, a poeira radioativa formaria uma chuva negra, e o câncer, a morte do sistema nervoso central, a morte da medula óssea, e seria pouco provável que a humanidade subsistiria por mais 50 anos depois de uma hecatombe nuclear. E nem só a vida humana, a natureza, os mares, a flora e a fauna percorreriam o mesmo caminho da exterminação. Talvez os últimos a fecharem as portas da vida neste planeta fossem mesmo as resistentes baratas. Em 2021, a humanidade tinha cerca de 13.410 armas nucleares, sendo que milhares estão em alerta de lançamento. Embora os estoques de ogivas tenham diminuído desde a Guerra Fria, todos os países nucleares estão modernizando seus respectivos estoques, como foi mostrado no exemplo de um conflito regional entre Índia e Paquistão. Cientistas argumentam que mesmo uma guerra nuclear em pequena escala entre potências regionais como as que eu citei, teriam consequências globais devastadoras, e tais conflitos locais são mais prováveis do que uma guerra em grande escala, pelo número de países que a possuem. Além dos filmes já mencionados de futuro distópico pós-guerra nuclear, há outros com enredos bem mais sombrios. Em plena época de tensão entre Estados Unidos e Cuba de Fidel Castro, que quase detona a Terceira Guerra Mundial, foi lançado nos cinemas o filme O Dia que a Terra se Incendiou, de 1961. O longa dirigido por Val West, em que jornalistas descobrem testes nucleares feitos pelos Estados Unidos e União Soviética e que causariam efeitos calamitosos na Terra, alterando o eixo do nosso planeta e fazendo com que seguisse rumo ao Sol. Pânico Zero, de 1962, retrata a família Baldwin, que em uma viagem de pesca escapa de um ataque nuclear que devasta a cidade em que moravam, Los Angeles, iniciando-se assim a Terceira Guerra. Herança Nuclear, de 1977, inspirado na obra de Roger Zelazny. No filme, a Terra foi profundamente afetada pelas detonações nucleares da Terceira Guerra, que exterminaram grande parte da humanidade, além de provocar mutações em insetos e causar tempestades violentas, fazendo com que os céus ficassem com a aurora boreal permanentemente. Nesse cenário, um grupo de sobreviventes atravessa os Estados Unidos em um veículo adaptado para encontrar outros como eles. O dia seguinte, 1982, causou impacto pelas cenas de destruição mostradas em perspectiva nuclear. Foi lançado diretamente para a televisão e mostra personagens lidando com ferimentos, panes eletrônicas e falta de energia elétrica e radiação. Catástrofe Nuclear, de 1984. Assim como o dia seguinte, questiona o que aconteceria se irrompesse o conflito armado entre potências atômicas, só que ambientado na cidade inglesa de Sheffield. Esse drama, com tom de documentário dirigido por Barry Hines, foi lançado para a TV britânica, representando os impactos médicos, econômicos, sociais e ambientais do apocalipse nuclear. O Abrigo, de 2011, está longe de ser uma obra-prima, mas enfoca com eficiência como o ser humano pode ser
seu pior inimigo em situações desesperadoras. O filme mostra que enquanto Nova York é destruída por explosões nucleares, um grupo de moradores de um edifício tenta escapar, mas acaba preso em um abrigo antibomba no porão. O filme analisa o comportamento humano em espaço recluso, onde não existe mais esperança. Por 15 minutos, Stanislav Petrov teve literalmente o destino do mundo em suas mãos. Esse foi o tempo que durou o alarme falso de um ataque nuclear à Rússia. Naquele dia, em 26 de setembro de 1983, Stanislav estava com 44 anos de idade e era um tenente-coronel soviético responsável pelo Centro de Detecção de Ataques Nucleares à Rússia, ou seja, a União Soviética. A partir desse bunker, ele gerenciava uma extensa rede de radares e satélites, técnicos e analistas que vistoriavam possíveis ataques de mísseis americanos. No meio da noite, o centro foi posto em alerta por um alarme. O sistema havia detectado mísseis voando em direção à Rússia a 24 mil km por hora. Petrov perdeu confirmação daquilo, mas os satélites não conseguiam ver o tal míssil. Ele decidiu então esperar por 5 minutos. Mais 4 alarmes dispararam. E se ele tivesse seguido o protocolo, à risca, teria alertado seus superiores e em poucos minutos, centenas de mísseis nucleares seriam disparados, visando várias cidades americanas. Em 1 hora apenas, teria se acabado a vida de vários milhões de pessoas. Os computadores reconfirmaram a informação, mas não havia sinal visual dos mísseis americanos nos radares. Para Petrov, aquilo não fazia sentido, e decidiu que o sistema havia se equivocado. Os radares confirmaram não haver ataque algum tempos depois. Petrov salvou o mundo, e ninguém soube disso. Eu, na época, tinha 12 anos e deveria estar na escola ou dormindo, e mal sabia que alguém lá na Rússia evitou uma tragédia mundial. Os militares russos abafaram aquilo. Não era do interesse deles que o mundo soubesse que o seu sistema de defesa tinha falhado gravemente. O caso todo só veio a público 20 anos depois. E Petrov, já idoso e aposentado, vivia trancafiado em seu pequeno apartamento na periferia de Moscou, irritadiço e fumante. Fora as besteiras que se inventam nos filmes sobre apocalipse zumbi ou ataque de marcianos hostis, o fato é que o mundo pode se acabar por uma explosão de um supervulcão ou impacto de um meteoro gigante. Mas o perigo atômico é real e tangível. A prova foi Hiroshima e Nagasaki no Japão. O fato de Petrov estar no comando naquela noite pode ter sido um acaso, ou a mão de Deus, porque se fosse outro militar, talvez tivesse seguido o protocolo e tudo teria se acabado. Aqueles decisivos minutos que salvaram o mundo. Poucas vidas tão plenas, tão vazias, pesaram tanto para o nosso destino, como a de Stanislav Petrov. Olá, gente, tudo bem? Na minha época de criança, nos anos 80, um pouquinho dos anos 70, era muito recorrente eu ver na televisão o noticiário se preocupar aí com uma guerra nuclear, né? Na época, as potências eram Estados Unidos e União Soviética e eram as duas únicas que tinham a bomba atômica. Os Estados Unidos encabeçando a OTAN, né? E a União Soviética, o Pacto de Varsóvia. Isso tudo é resultado da Guerra Fria, que teve início no final da Segunda Guerra Mundial. Então, repetia-se muito a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, e era um medo recorrente e presente. Realmente, todo mundo tinha medo dessa possível guerra, né? Quando a União Soviética ruiu, né, se dissolveu, esse medo parece que
sumiu. E conforme eu mostrei no vídeo, o clube atômico, os países que detêm as armas nucleares, aumentou e muito. Inclusive rivais regionais como Índia e Paquistão, que são inimigos de morte. Tanto é que oficialmente eles estão numa trégua. Eles não teve assinatura de paz desde que o Paquistão muçulmano se desligou da Índia hindu nos eventos logo após a independência, né? Inclusive Mahatma Gandhi foi importante nisso. E hoje se fala muito de meteoro batendo na Terra, vulcão explodindo, tsunami, mas terremoto, né? Tsunami, e não fala da guerra nuclear. E é um perigo muito maior do que na época da Guerra Fria. Com líderes instáveis como Putin e aquele sujeito lá da Coreia do Norte, Putin invadindo a Ucrânia, ameaçando os países ali próximos, né? Se bem que ele está tomando uma bela de uma canseira numa guerra que ele pensou que ia ser fácil. Mas é isso. Com esse vídeo eu tentei mostrar os possíveis efeitos da humanidade com a bomba atômica. E é bom acrescentar que apenas uma bomba detonada poderia trazer muitas mortes e muita destruição aí para os anos posteriores, de dimensões enormes. Então fico alerta aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!